Paz do Senhor, queridos. Me perdoe aí, houve uma falha aqui na comunicação, mas estamos de volta. Deus abençoe a sua vida, Juliette, Naegno. Vamos estar orando aí, intercedendo, porque nesse momento a gente parece que está sozinho, mas não estamos não. Com certeza que o Senhor está conosco nesse momento da palavra de Deus, amém? Nós vamos fazer a leitura de novo a respeito dessa mensagem maravilhosa, amém? Deus abençoe de volta, Jaqueline, Diaconisa Cláudia, amém? Pastora Lucineide, estamos juntos aí, queridos. Seja orando aí, intercedendo, porque há muitos levantes que se levantam para tentar impedir aquilo que Deus quer passar para nós, a palavra do Senhor. Eu sei que nesse momento muitas pessoas não dão importância às coisas de Deus, as pessoas não se preocupam com a palavra de Deus, não se preocupam quando se refere. É por isso que o país, o mundo está desse jeito, porque as pessoas estão um pouco se lixando, estão um pouco se importando. É por isso que a palavra de Juízes capítulo 7 não foi por acaso, né? Deus deu esta palavra e eu quero assim pregar com vocês rapidamente, para a gente ganhar tempo, e creio em nome do Senhor Jesus que nós vamos estar todos juntos aí. Então eu vou ler de novo a mensagem que encontra-se no livro de Juízes capítulo 7. Fala: Gideão com 300 homens vence os midianitas. Os midianitas eram o inimigo do povo de Deus na época. Então vamos ler a palavra para que a gente possa entender. Então Jerubaal, que quer dizer, é um nome que foi dado a Gideão, porque ele derrubou os altares de Baal, ele fez um altar ao Senhor, ele sacrificou e o Senhor recebeu o sacrifício de Gideão. E eu tenho certeza que o Senhor também estará recebendo os nossos sacrifícios, as nossas adorações, tudo que nós temos colocado diante do Senhor. Então eu creio, em nome de Jesus, que esse é um momento muito forte da presença do Senhor. Amém? Diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas, preste bem atenção, para o norte, pelo outeiro de Moroé, no vale. Preste bem atenção, que é no vale que Deus vai nos dar a vitória. É no meio dessa tempestade, dessa epidemia, é no meio dessas lutas que tem se levantado, que Deus vai nos dar a vitória. Diz assim o versículo 2: e disse o Senhor a Gideão, aleluia, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Preste bem atenção. Versículo 3. Agora, pois, apregoai aos ouvidos do povo. É necessário muita atenção, como eu estava falando antes. É necessário a gente estar bem atento para entender a palavra de Deus, porque é forte essa palavra. O Senhor, Ele fala a realidade, a verdade que nós precisamos ouvir. Tem muita gente que não gosta de ouvir a verdade, mas a verdade é que vai nos libertar. É a verdade de Deus que vai nos mostrar o caminho, como tem sido. Deus abençoe a tua vida, pastor Edmilson. Seja orando aí por mim, meu querido, que não é fácil não. É uma luta muito grande, mas eu creio em nome de Jesus. Versículo 3 de Juízes capítulo 7. Agora, pois, apregoai aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde, olha que palavra forte, quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Preste bem atenção. E 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, fazei-os descer as águas, e ali os provarei, e será que aquele de quem eu te disser, este irá contigo, aleluia, esse contigo irá. Preste bem atenção. Porém, todo aquele de que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Olha como é que Deus é tremendo. Deus não é Deus de confusão, de meio termo. Nosso Deus é sim, sim, não, não. As coisas de Deus não é por acaso, não é de qualquer maneira. Então ele fala assim, versículo 5. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe um cão ou um cachorro, como queira, esses porá à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelho a beber. Olha, preste bem atenção nessa palavra. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca de joelho,
levando a mão lá na água e trazendo a boca. Você vai entender o mistério. 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei aos medianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. Que volte. Deus abençoe, Reginaldo. Somos de volta. Volte ao seu lugar. Versículo 8 e último. E o povo tomou na sua mão provisão. Preste bem atenção, você vai entender qual é a provisão de Deus. Qual é as armas de Deus. E o que nós precisamos para vencer, para lutar. E o povo tomou na sua mão provisão e as suas buzinas e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. Quer dizer, o inimigo sempre estará abaixo. O povo de Deus sempre estará acima. O povo de Deus aqui, quando se fala de Gideão, quando Deus dá um testemunho muito lindo a respeito dele, Deus fala algo profundo. Deus fala algo profundo no quê? Mostrando que Gideão era um homem valoroso, era um homem temente. Por isso que ele fala, Gideão, homem valoroso. A diferença entre um homem de Deus e uma mulher de Deus está no quê? Na sua ousadia, na sua fé, no que ela busca, no que ela crê. Então nós precisamos entender o que Deus está falando conosco. Nós precisamos compreender o que a palavra quer nos revelar, o que a palavra quer falar conosco, para que nós possamos entender o agir de Deus, o poder de Deus. Então preste bem atenção. Quando Deus se refere a Gideão, Gideão era um homem que estava trabalhando. Ele sabia do perigo, ele sabia dos inimigos, ele sabia dos medianitas, mas ele estava ali amassando o trigo, ele estava ali no largar, aonde era para as uvas, mas ele estava ali trabalhando. Por dizer, não parou, não foi um homem que se escondeu, que estava escondido, ele estava trabalhando. Então quando eu olho para o livro de Juízes, me chama muita atenção, porque a gente lembra de Débora também, que foi uma grande juíza e profetisa, que esteve no meio do povo de Israel. E quem era este povo? Este povo era o povo que teve um livramento no Egito. Era o povo que Moisés tirou de lá, porque Deus enviou Moisés para que ele tirasse o seu povo e que o povo fosse para uma terra onde manava leite e mel, para uma terra prometida, para uma terra onde o povo deveria adorar a Deus, o povo deveria buscar a Deus, o povo deveria aprender com tudo o que estava acontecendo. Mas aquele povo era um povo que muitas das vezes fogo de palha. Era um povo que muitas das vezes, as 12 tribos de Israel, era raro encontrar tribos que realmente eram tementes, povos que vigiavam, que oravam, povos que clamavam. Aqui em Juízes a gente vê que muitas das vezes existia um povo que clamava, mas clamava sempre na hora do perigo. Então esse é o grande erro de muitos homens, de muita mulher de Deus, que só buscam a Deus na hora do perigo, na hora que falta alguma coisa, na hora que está acontecendo alguma coisa. E é nessa hora que o povo quer buscar Deus, é nessa hora que o povo quer se voltar para Deus. Mas muitas das vezes, querido, esse povo, como diz lá em Isaías 29:13, se aproxima diante de mim com seus lábios, com as suas bocas, eles me louvam, eles me glorificam, eles clamam, mas o seu coração, o coração está longe. Essas pessoas estão longe de Deus, por isso que muitas coisas estão acontecendo, por isso que muitas coisas estão vindo sobre a Terra, sobre o planeta Terra, em todos os lugares. Você sabe o que está acontecendo. Os números que a gente olha aí, estatísticas que a gente olha aí, vai aumentando cada dia mais, né? Já são mais de 9 mil e poucos casos no Brasil, 357 mortes, e o número vai aumentando por causa do quê? E por quê? Não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, nos países como Itália, como Espanha, como Estados Unidos, como outrora eu já falei aqui. Mas o que eu quero é que vocês entendam, o que nós precisamos entender das coisas de Deus. Por exemplo, quando Deus levantou este homem, Gideão, e ele chamou de valoroso, de valente, de corajoso, de um homem que poderia fazer a diferença. Deus procura na terra homens e mulheres, e eu tenho certeza que Deus está olhando para nós neste momento, que somos o povo dele, o povo marcado, o povo lavado pelo sangue do Cordeiro, o povo que crê no Senhor, o povo que não fica cabisbaixo, um povo que não se atormenta com qualquer levante,
que ele sempre procura vencer, ele está sempre preparado, ele está sempre cheio, as lamparinas sempre cheias de azeite, a gente sempre cheio da presença de Deus, né? A gente precisa estar perto do Senhor, próximo do Senhor, cada dia mais se aproximar diante do Senhor. Não só é nesses momentos que estamos vendo aí não, porque Deus ele sabe quem está realmente sério, realmente diante da presença dele, que clama por ele, que glorifica, que adora, que sabe que mudou, que sabe que tem uma transformação. A gente olha para as 12 tribos de Israel, eram tribos que tinham força, que tinham poderio, cada tribo tinha um jeito de lidar com as coisas. Tinha Judá, a tribo de Judá, que era xodó de Deus, uma tribo que deveria e deve mostrar a clareza, a transparência do nosso Deus, a transparência da nossa vida com Deus e Deus para conosco. Muitas das vezes as pessoas que estão aí fora, elas não estão preocupadas com Deus, elas não estão preocupadas em orar, elas não estão preocupadas em se prostrar. Eu vejo algumas coisas que se falam, eu não perco muito tempo com a mídia, porque eu sei que a mídia, ela tenta ganhar audiência, tenta ganhar espaço para dizer, não, assista ali porque estão falando alguma coisa e o povo quer ouvir. Nós não precisamos disso. O povo tem que entender que nós precisamos de Deus. O povo tem que entender que nós precisamos orar, que nós precisamos se prostrar, que nós precisamos se arrepender, se converter, mudar os nossos caminhos, as nossas obras. As igrejas precisam ser igrejas poderosa, não essas igrejas de fachadas, de mentira, de igrejas que inventam de tudo, faz de tudo para tentar passar uma coisa, uma mensagem que vai massagear o ego, como eu falei ontem, a das pessoas. Nós não precisamos viver desta maneira, precisamos crer no nosso Deus, confiar no nosso Senhor, que Ele é fiel. E Juízes capítulo 7 é um exemplo nato, é algo muito importante que chama atenção. Porque Gideão, ele fala uma coisa interessante, quando ele estava trabalhando, o anjo aparece ali para ele, e ele entende aquilo, e ele pede para Deus esperar. Olha que coisa interessante, você pode ler lá em Juízes capítulo 6, porque ele queria fazer um sacrifício, e ele foi lá, buscou o sacrifício para entregar a Deus, e quando ele fez esse sacrifício a Deus, Deus recebeu, Deus amou, Deus adorou aquilo, e veio como um fogo sobre o sacrifício. O que eu aprendo aqui, Deus conta conosco quando nós nos prostramos, quando nós nos dobramos diante do Senhor para orar, para adorar, para dizer, eis-me aqui, Senhor, na minha pouca força, do meu jeito, mas estou aqui porque eu te amo, porque eu te quero, porque eu preciso do Senhor. Amanda Candaraia, porque sem o Senhor eu não sei viver, eu preciso do Senhor na minha vida. Então nós temos que entender, querido, o mistério de Deus, temos que entender o que o Senhor está falando conosco através da sua palavra. E aqui é um exemplo, como eu falei, o livro de Juízes mostra algo interessante. Por quê? Porque Gideão, quando ele faz isso ao Senhor, o sacrifício, o Senhor recebe, ele vai e destrói, ele acaba com o altar de Baal, ele derruba o poste de Azera, ele destrói tudo, ele acaba com tudo. Quando o povo acorda de manhã, queriam pegar, queriam buscar ele, pediu para o pai, dá este homem, e o pai repreendeu dizendo, se esse Baal é Deus, ele não pode nem se defender, ele foi derrubado. Eu quero que você entenda, ninguém pode derrubar o nosso Deus, ninguém pode ir contra o nosso Deus é poderoso. Satanás caiu como um relâmpago na presença de Deus, e todos os demônios se prostram por causa do poder de Deus, da autoridade de Deus que está na tua vida. Então você não carrega o nome de Jesus por acaso. Há uma autoridade na tua vida. Para de ficar com a cabeça baixa. Ergue a tua cabeça, abre a tua boca, glorifique, clame, ore, interceda, faça algo, porque o Senhor vai fazer um sobrenatural. Porque as coisas ainda não mudaram, porque as coisas ainda não estão ainda mais claro como a gente quer. Porque, querido, existem muitas pessoas que estão brincando. Existem muitas pessoas que não estão nem aí, como eu falei. Hoje mesmo eu para a televisão fui olhar simplesmente só o que estavam falando, para saber como que tá, né? Para a gente saber como guerrear, como a gente tem que orar. E nada disso fugia, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está conosco. E Ele nos ensina que todos os tempos temos que orar sem cessar, sem parar. É orar, é buscar a presença de Deus. E aí eu via algo ali que mostrava algo de Umbanda, que Umbanda ia clamar os orixás. Tá com brincadeira. Só pode estar com brincadeira essas pessoas. Só pode estar ainda perdidas, porque elas não entendem que o orixá, que a força do mundo, que o poder do mundo, que o exército do mundo, que o homem nos livrar, quem vai nos livrar é Deus.
humanidade entender que tem que se prostrar verdadeiramente diante de Deus e se converter e se arrepender para que Deus possa nos dar o livramento, porque Deus, querido, ele estava cansado, ou melhor, está cansado de tanta brincadeira, está cansado de tanta coisa errada que tem acontecido, está acontecendo. Mas Deus também, eu creio que ele está se alegrando como ele se alegrou de Gideão. Ele se alegrou de Gideão porque Gideão era diferente. Deus tem se alegrado pela tua causa, pela tua família, pela tua vida, porque ele vê em você algo diferente. Ele vê em você uma coisa que alegra o coração dele. Então Deus se alegra com este momento em nossas vidas. Este momento é muito importante. Por mais que algumas pessoas não acreditem, por mais que algumas pessoas não dão crédito, não dão valor, Deus está vendo cada um de nós. Deus está vendo o teu clamor, a tua oração, a tua súplica. Deus está vendo aquilo que você tem buscado, a quem você crê, a quem você tem crido. Deus sabe quem é você, meu irmão, minha irmã. Eu não vejo o nome de vocês aqui, só a parte lá em cima, por isso não estou falando nada. Mas, querido, eu vou continuar conforme a direção de Deus. Nada vai impedir o que Deus tem para falar nesta noite aqui. E eu creio em nome de Senhor Jesus, que é algo sobrenatural, é algo muito importante para que nós possamos, querido, crescer na presença de Deus. Então Gideão, sendo um homem valoroso, ele pediu sinais para Deus, para saber como Deus estava com ele mesmo. Que sinais eram esses? Deus permitiu. Ele temeu na hora que ele disse: eu estou diante do anjo do Senhor. Olha como é que Deus é tremendo. Existe circunstância que a presença do Senhor, ela vai ser tão notória que a gente não vai ter dúvida, que a gente vai entender que é o Senhor. Então ele pede um sinal, ele pega um novelo de lã e ele coloca aquele novelo de lã e diz assim para o Senhor: se é o Senhor mesmo que está falando comigo, se é Deus mesmo que está nesse negócio. Olha que coisa interessante, querido. Não faça nada se a presença de Deus não estiver contigo. Não dá um passo se a presença de Deus não estiver contigo. Não faça nada sem a presença de Deus. Faça na presença de Deus. E eu creio que as igrejas de hoje que estão se levantando serão igrejas mais fortes do que eram antes, porque a igreja estará na presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Então ele conversa com Deus e diz assim: se é o Senhor mesmo comigo, que esta lã, que esse novelo de lã esteja molhado e toda a terra seca. Quando ele acorda de manhã, ele vai lá olhar, a terra está sequinha. E ele pega o novelo de lã e coloca dentro de uma tigela, como a Bíblia relata, e aperta e enche a tigela de água. Ele ficou pasmado com aquilo, mas ele precisava de algo mais. Ele precisava de algo mais. Ele falou: Senhor, não derrame a sua fúria sobre mim, mas Senhor, me permita mais um sinal. Senhor, me permita, mas só essa vez, Senhor, me permita, para que eu saiba que o Senhor está comigo. Ele queria mesmo, porque Deus conhece o coração daquele homem. Então Deus permitiu. Deus permitiu para ele, e ele falou para Deus: Deus, agora o negócio é o seguinte: eu quero que toda a terra fique molhada e o novelo de lã seco. Ele acorda no outro dia de manhã, toda a terra estava molhada e o novelo de lã estava seco. E naquele momento Gideão se prostrou diante do Senhor, e ele sabia que é o Deus do impossível, que não existe nada que impede Deus de agir, de criar, de realizar. Ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que pode realizar. Deus não precisa de diagnóstico, Deus não precisa de nada para criar. Ele é o Criador, ele foi o que nos criou. Então ele sabe, cada um de nós, como nós somos e como nós podemos. Nada desse peso, dessa opressão, muitas das vezes que você está carregando, está te jogando para baixo, porque Deus sabe até onde você pode aguentar ou suportar. Então eu tenho que crer, querido, no sobrenatural de Deus. Eu tenho que crer naquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então Gideão começa então a se preparar. Gideão está reunido com uma multidão, com homens. E quando o Gideão fala com Deus, é interessante, isso me chama muita atenção. Gideão fala assim de uma maneira muito interessante. Ele diz assim: Senhor, como que o Senhor vai me usar? Eu sou o menor, ou melhor, eu sou o menor da tribo. A minha tribo é a menor de todas de Israel, é a tribo de Manassés. Se não bastasse isso, ele dizia assim: a minha família é menor, é a mais pobre de Manassés. E se isso não bastasse, ele dizia assim: eu sou o menor da minha casa. Olha, ele dizia que a tribo dele era a menor, e que a família dele era mais pobre, e que ele era o menor da família. Isso me faz lembrar lá de 2 Samuel, no capítulo 16, quando Deus chama Samuel e diz para Samuel: Samuel, até quando?
É isso que Deus está falando pra gente. É isso que Deus quer que você ouça. Até quando você vai ficar desse jeito? Até quando você vai ficar desta maneira? Isso é um alerta, é uma advertência. Até quando nós vamos ficar aceitando essas coisas? Até quando? Até quando? Então nós precisamos nos prostrar, precisamos nos converter, precisamos buscar a presença de Deus. Então Deus ele fala com Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado como rei? Enche a tua botija. Por isso que eu falo, enche a tua botija. Tem muito crente que está vazio, querido. Tem muito crente que estava aí fora antes desse coronavírus ou Covid-19, como queira acontecer. Tinha muitos crentes que estavam no altar, dentro da igreja, de botija vazia, sem azeite, sem presença de Deus, sem poder de Deus, sem palavra, sem unção. Eram pessoas totalmente que andavam sem saber o que estava acontecendo. Não tinha discernimento, não conseguia discernir a mão direita da esquerda, não tinha um compromisso com as coisas de Deus. Era este povo. Foi por isso que Deus falou para Samuel: Samuel, enche a tua botija de azeite. Como é que pode um profeta de Deus, um homem de Deus, estar com a botija vazia? Como que pode alguém que Deus chamou, que Deus depende, que Deus espera confiar nele, que Deus quer ver ele agir, estar com a botija vazia? Como é que pode homens e mulheres estarem vazios? Nós temos que estar cheio do azeite, cheio da presença de Deus, cheio, querido, crendo na promessa. Um homem sem fé não vai a lugar nenhum. A tua fé é que vai mover, foi isso que Jesus falou. Homens de pequena fé, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, que muitas das vezes a gente não consegue nem ver na palma da nossa mão, mas se você dirá a este monte acolá, e ele irá. O que isso eu queria dizer? O monte muitas das vezes é o problema, é a dificuldade, é a barreira, é o que você está enfrentando. O Senhor disse que através da tua fé você pode determinar e a vitória vai vir. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então o Senhor fala para ele: Samuel, enche a tua botija de azeite e vem. E enviar-te-ei à casa de Jessé, o bilemita, porque de lá tenho me provido de um rei. O Senhor não falou para o profeta quem era o rei. O Senhor falou que tinha um rei. E o profeta então ouve, e ele começa a ter diálogo, a questionar com Deus, e dizendo: se eu for Saul, que era o rei, que era a pessoa que estava errada, que era o rei de Israel, vai me matar. Quantos de nós, querido, que estavam lá atrás, antes desse vírus, desse coronavírus, queriam matar o irmão, queriam derrubar o irmão, igrejas violentas, igrejas sanguinárias, igrejas fora do parâmetro, do padrão de Deus, igrejas brincando com o poder de Deus, brincando com o evangelho, brincando com o povo, matando alma. Você lembra da mensagem de ontem? De Lucas 16, quando nós pregamos aquela palavra, e algo precioso para Deus é a alma, é a vida, a tua família, você é precioso para Deus. Deus te ama, Deus te quer, Deus quer que você mude, Deus quer que você tome uma posição. E aí Samuel começa a conversar com Deus, dizendo assim: mas se eu for, Saul vai me matar. Naquela época o profeta ele tinha dois ofícios. E qual é, pastor? Primeiro, ele era profeta, e segundo, ele era sacerdote. O que é o profeta e o que é o sacerdote? Eu já falei muito isso. O sacerdote ele tinha uma função diferente do profeta. O sacerdote ele ia para sacrificar, para que o povo fosse perdoado, e levava diante de Deus para que Deus recebesse, e ele falasse ao povo: olha, Deus perdoou os seus pecados. E o profeta, pastor? O profeta não tinha comunhão com ninguém, não. O profeta muitas das vezes ele é sozinho, ele é solitário. Muitas das vezes ninguém entende o profeta. Muitas das vezes a pessoa não compreende o profeta. Você já percebeu quando um homem de Deus, e isso que eu vou te dizer é uma coisa bem clara, ele não fica, quando ele entra no altar, quando ele está no altar, ele não fica aleatório, ele fica no Espírito. Ele fica na presença de Deus, esperando Deus falar, para ouvir, e ele falar o que Deus está mandando. Esses são os verdadeiros profetas. Não é aquele que fica olhando e fica com conversinha, com paralelos e outras coisas mais. Não é aquele que fica no Facebook para descobrir a vida do irmão e depois querer profetizar. O homem de Deus não precisa de nada. O homem de Deus, o profeta de Deus, ele precisa estar ligado com Deus todo instante, todo tempo, para ouvir Deus falar e falar o que Deus está mandando, para dizer para todo mundo, para todo o povo, seja grande, seja pequeno, seja quem for. Não é o teu dízimo, não é a tua oferta, não é a tua posição que nós temos que olhar. Nós temos que olhar para você como homem de Deus e olhar como Deus está mandando dizer: se converta, se arrependa, muda os teus caminhos, muda as tuas obras, seja homem, seja mulher, não seja menino, não seja garoto de recado, seja homem de Deus, fale o que Deus está mandando. Lá manda o que de candaraia. Precisamos de homens assim,
Então Deus fala para o profeta, diga que você vai sacrificar. E quando o profeta vai lá, o que acontece? Todos os anciãos, pessoas velhas, quando viram ele chegar, porque eles sabiam que ele era sacerdote, mas também sabia que ele era profeta. A gente tem que entender quando uma coisa que Deus está falando conosco, ele está irado, quando nós temos que entender que Deus está falando com a gente, porque ele não aguenta mais, que já dá um basta, a gente tem que entender a palavra de Deus. Não é chegar para o outro irmão e dizer assim, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para aquela igreja, porque o pastor falou alguma coisa e doeu, me machucou. Ei, crente mimi, ei, bicudinho, crente mamadeira, Deus quer que você seja homem, chega de ser menino. O Senhor falou para Pedro, quando tu era mais moço, mais menino, tu fazia as coisas de menino. Agora tu é homem, faça a coisa de homem. Seja homem, seja mulher. Não seja essas brincadeiras dentro da igreja, não. Um altar todo profanado, um altar todo sujo, todo manchado de adultério, de mentira, de roubadores, de furtadores. Pessoas que querem ver a desgraça e não se preocupa com as coisas de Deus, se preocupa somente com o seu eu, com a sua vontade, com a sua aparência. Deus não estava satisfeito, por isso teve que descer a ira de Deus. E não tem meio termo não, essa é a verdade. Temos que entender o que Deus está falando. E eu vejo aqui então, que quando aqueles anciãos olham, a primeira olhar dele, a aparência deles, ele olha e vê o profeta. Por que eles olharam primeiro o profeta e não o sacerdote? Porque eles sabiam que o rei Saul não estava agradando a Deus. Olha que coisa linda que Deus está mostrando aqui. Eles sabiam que o rei Saul não agradava a Deus. E eles aguardavam que Deus agisse, que Deus tomasse a posição. Foi por isso que Deus falou para Samuel, até quando? Porque tem homens de Deus, mulheres de Deus, remanescentes, que conhecem a palavra, estão de braço cruzado. É para você orar, para você interceder, é para você não permitir essas coisas acontecer nas nossas igrejas, nas igrejas. Eu não estou falando que a igreja pentecostal, o despertar da fé, é a santa, é a melhor, é 100% sem erro. Nós sabemos que a igreja tem os seus erros, tem as suas falhas, mas nós temos que aprender a não viver nesses erros, é se arrepender. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que existem muitas igrejas aí, de A a Z, que são igrejas remanescentes, que são igrejas que estão num compromisso com Deus. Eu não estou falando que a sua, ou a minha, ou de quem, ou de ser de quem, porque começa já por aí. A igreja não é do homem. A igreja não é do pastor Edmilson, a igreja não é do pastor Marcelo, a igreja não é do pastor Denilson, do pastor Valdir, do pastor João, pastor Pedro, pastor seja lá quem for. A igreja é a igreja de Deus. Entenda isso. Nós estamos lá porque Deus nos levantou para ser líder. Deus nos levantou para ser um canal de bênção e não um canal de maldição. As igrejas estavam vivendo maldições. A igreja estava vivendo fardos, julgos pesados. Então eu tenho que entender o que Deus está falando. É sem demagogia, querido. É sem demagogia, é a verdade de Deus. Creia quem quiser acreditar, ouça quem quiser ouvir. É por isso que a palavra diz lá em Apocalipse, quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Essa é a verdade que precisamos ouvir. E muitos não querem ouvir. Então quando eles olharam e viram um profeta, eles disseram, é de paz ou é de guerra a tua vinda? Querido, a vinda de Deus, quando o Senhor se manifesta, Ele vem para limpar, para quebrar todas as correntes, todos os julgos, todas as barreiras, tudo aquilo que não agrada a Ele, Ele vem para limpar, Ele vem soprando com o seu fogo. Os anjos vêm vindo, vêm limpando tudo, vêm cortando tudo. É por isso que a nossa casa, a nossa vida está tendo um momento diferente. Há uma unção de Deus sobre a tua vida. Racomanabra, candarabra, comanevra, alabra, suri de comanava, show, manava, suri de candarai. Recebe o que eu estou recebendo aí da presença de Deus. A presença do Senhor está no teu lado, está na sua casa. Você homem, você cabeça da família, você é importante para Deus, você mulher, vocês criança, homens de Deus, creia no Senhor, confia no Senhor, acredite no que Deus está fazendo. Então eu vejo aqui, então, naquele momento, que aqueles homens olharam, aqueles anciãos, pessoas que conheciam o poder de Deus, pessoas que viram Deus agir, viu que tinha alguma coisa errada. Então reconheceram Samuel como um profeta e não como sacerdote. Mas quando Samuel diz isso para ele assim, é de paz, Samuel está dizendo, eu vim como sacerdote, eu vim para sacrificar. E ele vai e faz o sacrifício, chama Jessé e os seus filhos, e sacrificam, todos conhecem a história, só para você entender a introdução. E quando ele faz isso,
Ele passa os 7 filhos de Jessé, e nenhum deles Deus escolhe, você sabe a passagem. E aí ele pergunta, mas acabou teus filhos? Olha só, Jessé não se preocupava nem com Davi. Quantas das vezes pessoas não se preocupam com você? Quantas das vezes pessoas acham que você não é nada, que você está de escanteio? Muitas das vezes dentro da tua igreja, você tem talento e as pessoas não dão oportunidade para você. As pessoas não olham para você achando que você vai ser um instrumento. Eu quero dizer para você, desde o ventre da tua mãe, Deus te escolheu para ser algo grande. Deus te escolheu para ser um instrumento. Deus te escolheu para ser um verdadeiro adorador. Não tema, porque está chegando a tua hora. Chegou a nossa hora. Chegou o nosso dia. Chegou o nosso momento diante de Deus. Então seja sincero, seja valoroso. Aí ele fala assim, não, ainda tem um menor. Olha, o menor não tinha nome. E o nome dele era Davi. E o pai chamava o menor. Deus não falou nada para Samuel. Quando manda chamar, é o que me chama a atenção. Por que, pastor, você está dando essa introdução para que a gente entenda Gideão? Porque Gideão estava lá, ó, trabalhando, não largar. Estava ali, ó, moendo trigo, maçando trigo, trabalhando. E o inimigo, se pegasse, destruía tudo, porque era o que o inimigo fazia. Os midianitas acabavam com tudo. Matava boi, matava tudo. Destruía tudo. Mas Gideão está lá, ó, não largar. Trabalhando, é eu e você orando, é eu e você adorando, é eu e você louvando, é eu e você comendo a palavra, é eu e você buscando a presença de Deus. Nós estamos trabalhando, a nossa fé está viva, nós estamos vivos. Então, quando manda chamar Davi, Davi está cuidando das ovelhas. E quando chama ele, Samuel olha e Deus fala para Samuel, levanta, porque é esse aí que é o rei. É esse que eu quero que você venha ungir. É por isso que Deus falou para Gideão, Gideão, a quem eu te mostrar é que vai com você. E quem eu não te mostrar, esses não vão com você. Entenda, querido, que precisamos estar unidos. Aqui é a união. Não é essa questão de briga, de contenda, de achar que a igreja fulana de tal é melhor, que a igreja tal não sei o que é melhor, que a igreja é isso e aquilo é melhor, que a igreja tal é assim, que a igreja é assim. Não, a igreja somos nós. O lugar onde a gente congrega é o templo, é pedra, é lugar para que a gente possa se reunir. Mas a igreja somos cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós precisamos nos limpar, nós precisamos nos lavar. E lavar como? No sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus, nos purificar. Para que possamos ser aceitos diante de Deus, para que Deus possa nos aceitar. Vem comigo para você entender, querido. Vem comigo para você compreender o que Deus está falando aqui. Então, Gideão foi escolhido, e Gideão pediu todos os detalhes. Gideão foi corajoso, foi ousado. Gideão queria a confirmação. Não é errado você querer, mas não vai ficar toda hora pedindo, Deus abre o céu, Deus mostra alguma coisa. Não, às vezes a gente chega diante de Deus, a gente coloca, Deus conhece o coração de cada um. Deus não vai fazer nada aqui com as pessoas estão pensando que ele vai abrir o céu, vai estender a mão e vai soprar. Ele não vai fazer nada disso não. Ele pode fazer? Pode. Mas ele não vai fazer, sabe por quê? Porque ninguém que está aí fora está preparado. Porque as pessoas que estão aí fora não estão nem aí para Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. O teto da tua casa pode abrir, a mão de Deus vai estender aí. O Senhor vai soprar o vento de bênção sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua vida. É como um vento impetuoso que entrou lá em Atos dos Apóstolos, lá dentro do templo, lá no cenáculo. E todos foram batizados, e todos foi repartido entre eles língua como de fogo. Aqueles homens não eram mais os mesmos. Precisamos da presença de Deus para poder caminhar, para poder prosseguir, para poder alcançar os objetivos que Deus crê, que Deus sabe que você pode alcançar. E eu tenho certeza que nesses dias o Senhor tem alcançado muitas vidas. Então começa por aí. Gideão tinha um povo que estava com ele, um povo que estava ali, um povo que eram 32 mil, preste bem atenção, o inimigo, os midianitas, eram 135 mil, preste bem atenção no que eu estou falando aqui, eram 135 mil, e o povo que estava com Gideão era 32 mil, pela estatística, pelo entendimento, se eu fosse eu e você, como Gideão deveria ter feito, porque todo estrategista de guerra, ele sabe como ele vai agir. Eu vou colocar uma ali, vou colocar outra ali, vou fazer assim, cada um tem uma posição. É por isso que a igreja, não todos podem ser pastores, porque existe uma posição. Uns são pastores, outros são evangelistas, outros são apóstolos, outros são profetas, uns são os que louvam,
uns são os que estão na portaria, uns são os diaconatos que ajudam dentro da igreja, que auxilia, e dentro da igreja, todos eles têm o mesmo sentido, são adoradores. Porque se o pastor não for um adorador, ele está errado. Se o levita ou o apóstolo não for um adorador, e se o profeta não for um adorador, porque eu vou abrir um contexto aqui, vou abrir melhor um parênteses aqui para dizer, profeta, muitas das vezes eu vou falar, querido, porque está na palavra de Deus, tem muitos profetas que é vagabundo, tem muitos profetas que é mendigo, ele não é profeta, porque o profeta ele é adorador, o profeta ele tem compromisso com a palavra, o profeta não fica pedindo as coisas, o profeta não fica isso, aquilo, não, o profeta ele espera em Deus, ele confia em Deus. Ele sabe o que Deus vai fazer. E como Deus tem feito. Da maneira dele, do jeito dele. Não é do teu jeito. É do jeito de Deus. Então vem comigo. Tinha então 32 mil. Era o povo que estava com Gideão. Gideão estava ali, poxa, tem 32 mil. Até um pouco atrás, eu estava lá amassando o trigo. Estava lá no largar. A minha tribo era a menor de todas. Né? Das 12 tribos, nunca vi ninguém levantar 32 mil homens. A minha família é mais pobre. Eu sou o menor da minha casa, mas agora eu estou à frente. E comigo tem 32 mil homens que o Senhor me chamou para dar os midianitas nas nossas mãos, para vencer. Aí Deus chega para Gideão e fala algo. Mas antes de Deus falar algo para Gideão, Gideão já fazia o cálculo. Ele tinha uma estatística mais ou menos. Ele falou assim, tem 32, né? 32 mil para 135 mil, nós temos que matar pelo menos aí, cada um matando 5. Já dá, a gente já vence essa batalha, ó. Beleza, vamos para casa glorificando ao Senhor. Não é desse jeito, porque o jeito que a gente quer é o jeito errado. A maneira que a gente escolhe é a maneira errada. Mas a maneira de Deus é a maneira correta, é a maneira mais certa, mais direcionada, é a certeza que a gente vai ter a vitória. Aí Deus fala assim para Gideão, Gideão, o negócio é o seguinte, porque nada foge de Deus. Vem comigo. Nada foge, porque Ele é onisciente, é onipotente, é onipresente. Deus sabe, Deus conhece o seu. Não vem com essa não, que Deus sabe quem é cada um. Aí Deus fala para Gideão assim, Gideão, o negócio é o seguinte, tem muita gente com você, para me te dar os midianitas na tua mão. Gideão, acho que deveria parar um pouquinho. Falei, como é que é? 32 mil. Contra 135 mil, o senhor está falando que tem muita gente. A gente tem a mesma visão. Poxa, 32 mil para lutar contra 135 mil é complicado. Aí ele, tem muito? Tem. Aí o senhor fala assim, o negócio é o seguinte, não é por causa da multidão, que quer dizer que são pessoas que estão no caminho certo. Aí você começa a enxergar agora. Às vezes você olha para lugares aí, lugares lotados, cheio de pessoas. Cheio. Às vezes abre aquele show gospel, né? Quando faz aquilo. Eu não sou contra as levitas, não. Não sou contra os levitas, não. Que louvam, que eu sei que tem muitos levitas que louvam. Pessoas que louvam o Senhor, que são verdadeiras pessoas, homens de Deus e mulheres de Deus. Mas tem um bando aí que só pensa no dinheiro, só quer fazer show, quer fazer aquilo. Aí tem aquele bando, aquela multidão assim, a gente olha assim pela televisão, muitas das vezes a gente fala assim, nossa, como o povo de Deus é grande. Mentira! Aquilo é fachada, aquilo é mentira. Ali tem um monte de pessoas que não confessam a Deus, tem muitas pessoas no pecado, tem muitas pessoas que não conhecem a Deus, tem muitas pessoas que são covardes. Pastor, isso é forte. O que Deus falou aqui? É a palavra. Deus falou para Gideão, tira os covardes e os medrosos. Olha lá, versículo 3. Agora, pois, apregoai aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde. Opa, peraí. Quem for covarde e medroso, que volte. De 32 mil. A Bíblia diz que 22 mil eram covardes e medrosos. Oh, meu Deus! Você pode entender o que eu estou falando aí? 22 mil eram covardes e medrosos. Eu fico imaginando Gideão. Que isso? Como pode? Eu pensei que estava, né? Tinha aqui um número até razoável para a gente poder enfrentar. Deus conosco ia dar uma vitória tremenda. Porque Deus não precisa de quantidade para fazer e realizar o que Ele quer. Deus precisa de qualidade. Qualidade como você. Qualidade como cada um de nós que está diante de Deus. Aí, Gideão ficou meio assim, apreensivo, né? Falou assim, nossa, agora mudou totalmente a estatística. Agora só tem 10 mil. Só tem 10 mil. Deixa eu fazer a conta agora, peraí.
Temos que matar mais ou menos uns 200, cada um tem que matar 200, um pouco mais, para poder vencer os 135. Aí Deus pega e fala para assim, ó Gideão, o negócio é o seguinte, deixa eu te falar mais uma coisa. Ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente contigo para me dar a vitória nas tuas mãos, Gideão. Aí Gideão falou assim, peraí, Senhor, que negócio é esse? Que mistério é esse? Que trabalhar é esse? É Deus trabalhando. Deus, Ele quer ver o seu povo na qualidade, não na quantidade. É lógico que Ele quer, diante dessa qualidade, quantidade. Porque eu sei que Ele está atrás de multidões. Mas muitos não querem compromisso. Muitos não querem ter temor, muitos não querem se apresentar diante de Deus. Muitos só querem as coisas, devagar, ora lá por mim, vai lá, ora por mim. É eu e minha casa orando, é eu e minha casa se prostrando. Meu irmão, ora por mim, pastor, ora por mim. E muitas das vezes quem ora pelo pastor? A igreja? Tá certo. Parabéns. É desse jeito que tem que ser. A igreja tem que orar pela vida do pastor Edmilson. A igreja tem que orar pela vida do pastor Marcelo, do pastor Denilson, dos pastores Valdir. A igreja tem que orar pelos seus líderes. Tá entendendo? Tem que orar para aquela pessoa que está à frente de trabalho, porque muitas das vezes o inimigo quer derrubar ele. O inimigo quer acabar com ele. Quando Jesus foi crucificado, as ovelhas do Senhor ficou tudo dispersas. Foi o que ele falou, vamos pegar o que? O pastor e as ovelhas, não sabe nem para onde vai. O que fazer? Isso não mudou, querida, nos dias de hoje. Você tem que orar pela vida do teu pastor, interceder por ele, ajudar, ser um crente compromissado. E eu creio que nós estamos preparando para abrir as portas para uma igreja totalmente diferente, viu, pastor Edmilson? Viu? Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu não estou vendo as pessoas aparecer aqui embaixo, sumiu, mas eu estou vendo algumas pessoas ali em cima. Vejo que tem 10 pessoas online, mas eu creio que a mensagem está chegando aí. E está chegando gostosa. Eu sei que é um pouco dura, porque o pastor Marcelo é assim, a palavra com ele é desse jeito. Não é porque ele é melhor não, porque é assim que Deus fala comigo. É assim que Deus trata comigo. Então é assim que eu tenho que fazer. É desse jeito que eu tenho que mostrar. Aí Deus fala para Gideão, Gideão, ficou 10 mil, né? Tem muita gente. Aí Gideão falou, o quê? Tem muita gente? Tem. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer uma prova? Vamos provar essas pessoas para ver verdadeiramente quem são elas? É assim que Deus faz. Quando Deus prova alguém no deserto, é para ver o que está no coração dele. É para ver quem é ele. É para ver o que está acontecendo. Gideão falou assim, Deus, se o Senhor é conosco, por que o Senhor está permitindo tudo isso acontecer? Aí Deus falou assim, porque o povo está adorando a Baal. Porque o povo está se prostrando diante de imagem. Porque o povo não tem compromisso comigo. Porque o povo estão brincando comigo. Porque o povo está matando as almas. Porque almas estão indo para o inferno. Porque muitas das vezes Satanás vem dar risada aqui, diante de mim, dizendo, estou levando alma para o inferno. Deus, chega, não quero mais saber disso. Vou fazer algo. Deus desceu então com o poder dele, desceu com a ira dele, para que ele pudesse entender, buscar, trazer o seu povo de volta, porque Deus quer o seu povo na presença dele. Deus não quer destruir a humanidade. Seu mentiroso, sua mentirosa. É o que tem muitas pessoas aí fora que falam que Deus quer acabar com tudo, Deus quer destruir. Mentira, Deus não quer acabar com tudo, não. Deus quer salvar a tua família, Deus quer salvar a humanidade, só que a humanidade não quer compromisso com Deus. Não quer se prostrar, não quer colocar no estreito, quer viver a vida que estava vivendo. Nos bares, dançando, nas praias. Pastor, não pode? Pode. Mas você tem que saber diferenciar, você tem que saber separar. Nem tudo é lícito. Entendeu? Tem muitas coisas que a gente tem que entender que nem tudo pode. A gente tem que entender que tem coisas que não pode. Tem coisas que a gente deve fazer, tem coisas que a gente não pode fazer. Deus não quer pessoas perdidas como estão aí, não. Um monte de bando de pessoas que não tem autoridade, pessoas tímidas, pessoas covardes, pessoas medrosas, pessoas que não tomam posição, pessoas que não vão à frente, pessoas que tremem, pessoas que, não, Deus não vai. Você está limitando Deus, Deus não tem limitação. Deus é o Deus do impossível. Ele está chamando você, Ele confia em você, Ele precisa de você. Então vem comigo para você entender, querido. Aí ele fala assim, olha, tem muita gente, 10 mil. Aí Deus falou assim, vamos fazer uma prova. Leva essas pessoas até o riacho. E aqueles a quem eu te mostrar, que vão fazer assim, assim, é esses que vocês vão separar. E Gideão levou a todos aqueles homens lá. E alguns se colocaram de joelho e começaram a lamber a água. E outros
colocaram de joelho, pegaram uma água e levavam à boca. O que significa isso? Primeiro, eu estou vigiando e depois eu estou trabalhando. Então aqueles homens que levaram a água e vigiavam, Deus falou assim, é esse. É isso que estava lá em Neemias. Neemias com a espada na mão e a mão na obra. Uma vigiando e a outra trabalhando. É assim que Deus quer o seu povo, vigilante e orando. Aí Deus fala assim para ele, assim, ó, esses que fizeram isso são 300 homens. Separa esse. 9.700, volta para casa. Vai para casa. Vai lá assistir o programa do Faustão. Vai lá assistir as novelas da Rede Globo. Vai lá assistir. É, querido, pode até cortar, não tô nem aí. Mas você ouviu o que eu falei. Pode até bloquear salário. Eu não tô nem aí, mas a palavra de Deus eu vou falar. Para com essas coisas erradas. Para de ficar perdendo teu tempo com coisas que não vão te edificar. Põe o seu tempo diante do Senhor. Vai orar. Vai se dobrar diante do Senhor. Vai buscar a face dourada do Senhor. Aí você vai ver o sobrenatural de Deus. Aí aqueles 9.700 foram para quê? Foram para lá. Foram para casa. Foram lá para a família. Eu fico imaginando aqueles 9.700 pessoas. O que eles pensavam? Não estavam nem aí. Não se preocupou com nada. É assim que está o mundo. O mundo não está nem aí com nada. Ó. Pessoas ricas aí, que a gente vê algumas vezes mostrando na televisão as suas casas, as suas mansões, são ridículos. São pessoas totalmente perdidas, são pessoas sem temor, são pessoas que não têm vergonha na cara. Eu sei que tem pessoas também que eu vi aí na Bahia ajudando as pessoas mais pobres, levando cesta básica, podendo fazer alguma coisa. Não é errado você ajudar as pessoas, não. Mas pessoas que ficam se engrandecendo, se achando alguma coisa, se achando que é alguma coisa. Hipócrita, fariseu, saduceu, pessoas perturbadoras, pessoas sem temor. Infelizmente tem, querido. Não adianta, infelizmente tem. Você pode ver aqui de 32 mil, o Senhor tirou 22 mil só de uma vez, que eram medrosos e covardes. Depois ele faz uma prova, 9.700, ó, foram para lá. Não quiseram nada, ficou só 300. Aí se você é bom de matemática, 300 vezes 450 dá 135 mil, né? Então quer dizer, os 300 teriam que matar, no caso, cada um teria que matar 400 inimigos. 400 homens medianitas. Aí é que tá, querido. A guerra de Deus não é espada, não é escudo e não é lança. Entenda como é que Deus vai trabalhar. Vem comigo para você entender. Aí o Senhor preparou aqueles homens ali e falou para eles assim, ó, vocês vão pegar agora jarros. Nossa. Vem comigo para você entender o mistério de Deus, que eu já estou terminando. Vamos pegar jarro. 300 homens, pega um jarro, que significa barro, vaso de barro, que se quebra. E vocês vão pegar também tochas de fogo, acesa. Vocês vão colocar dentro desses jarros. E também vocês vão pegar a trombeta. Os 300. E Gideão, você vai dividir em 3 grupos. 100. Começa a tocar a trombeta, depois que os 100 parar, os outros 100 começam a trocar, e quando os outros 100 parar, os outros 100 começam a trocar. Quer dizer, não é para parar, é para continuar. Tá entendendo o que Deus está querendo dizer? Não é para parar, é para continuar. Quando um ora, o outro intercede. Quando aquele para de orar, ele intercede, o outro ora. E assim vai. Não tem que parar, a igreja não pode parar. É um adorando, é outro louvando, é outro pregando, é outro clamando, é outro chorando, é outro buscando a face de Deus, é outro lendo a palavra, é outro intercedendo, é outro crendo, é outro tomando posse. É assim que é o reino de Deus, é assim que é o povo de Deus, é assim que tem que ser a igreja de Deus. A igreja de Deus não pode parar. A igreja do Senhor tem que estar em ação. O povo de Deus tem que estar em ação. Então eu tenho que entender o sobrenatural de Deus. Aqueles homens então obedeceram à voz de Deus. Aí eu fico imaginando eu e você agora diante dessas circunstâncias, diante dessas, vamos se dizer, desse coronavírus, dessa epidemia, diante de tudo isso que está acontecendo, qual é a nossa arma? Eu fico imaginando o presidente da República. Sei que muitas pessoas não gostam, pessoas não querem nada, falam um, falam outra coisa. Eu não quero falar nada disso. Não estou aqui também puxando nada para nenhum partido, nem muito menos para política. Nem de política eu gosto. Mas eu vejo ali a ação do presidente querendo fazer um jejum, uma oração no domingo.
Atitude errada nenhuma. Errada não. É necessário que faça isso. É necessário que possamos mesmo realmente se prostrar, se dobrar, pregoar um jejum, a uma oração, uma nação. Imagine se a gente olhar aqui, parado todo mundo de joelho, ou em vez dessas pessoas, vou falar, ficar abrindo janela para ficar batendo panela. Vai lavar a tua roupa, vai lavar a tua panela, vai cuidar da tua vida, vai prostrar a tua cara no chão, vai dobrar, vai orar, fica abrindo janela para bater panela, vai mudar alguma coisa? Vai resolver alguma coisa? O vírus vai embora por causa de bater panela? Para de ser bobo, para de ser enganado pelas mídias, seja homens. Em vez de você abrir a tua janela, abre para adorar, para glorificar. Aí um abre daqui, o outro dá glória, o outro dá aleluia. E o outro vem com a palavra, o outro vem com a adoração. E assim vai clamando e o mover vai subindo. Vem comigo para me terminar. Então o Senhor fala para eles, assim, ó, vocês vão pegar jarros, que é vaso. Vocês vão pegar tochas e trombetas. Aí ele falou, eles estavam na colina. Os inimigos, os midianitas, estavam no vale. Estavam na parte mais baixa. Eles estavam tudo dormindo. Aí quando eles se posicionaram, e é interessante que ele pega os 300 e separa em 3 grupos. Você vai dar glória agora. Isso é mistério, é coisa nova. O primeiro grupo era uma glória para o Pai quando tocava a trombeta, os 100. O segundo grupo, quando trocava a trombeta, era uma glória para Jesus, 200. Os outros 100, quando trocava a trombeta, era uma glória para o Divino Espírito Santo, 300. Quando eles tocaram a trombeta, eles estavam glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você está entendendo o mistério? Então o que aconteceu, pastor? Como é que Deus deu a vitória a esse homem sem espada, sem escudo, sem lança? Como foi? Entenda isso. O inimigo, estavam tudo dormindo. Estava tudo lá. Quando eles começam a ver o barulho, porque a Bíblia diz que eles quebravam o vaso, o jarro. Quando eles quebravam um vaso, os 300, eles quebravam os vasos, caía, fazia um estrondo, fazia um barulho. E quando eles quebravam, o que aparecia? O que ficava exposta? A tocha. O que significa isso? Quando um vaso de Deus se quebra, ele arranca o pecado, ele tira o que é errado, e a chama do Espírito Santo se acende. O fogo de Deus tem que estar presente. Então era isso que estava acontecendo. Quando eles quebravam um jarro, a tocha aparecia, o fogo. E o fogo é a presença de Deus, é o Espírito Santo na vida de uma pessoa. O vaso quebrado era aquela pessoa que não estava de acordo, que não estava diante de Deus. Tinha que ser quebrado para que a chama se acendesse. E a trombeta, pastor? A trombeta, quando soava, que diziam assim, todos, né? Quando tocavam, os 100 tocavam, e aí continuava, e aí ia, não parava, era contínuo, era uma união, era uma unidade. E quando eles tocavam a trombeta, eles levantavam a tocha. Pelo Senhor Jesus e por Gedeão. Pelo Senhor Jesus e por Gedeão. O que eles queriam dizer aquilo ali? Era um louvor, era uma adoração. As trombetas tocando, era o evangelho sendo pregado. As trombetas tocando, era o povo clamando. As trombetas tocando, era o povo louvando. As trombetas tocando, era o povo adorando. As trombetas tocando, era a palavra de Deus sendo pregada, sendo alcançada a vida. E as tochas, pastor, era o poder do Espírito Santo sobre as vidas das pessoas. Pastor, e os vasos quebrados, era o pecado sendo tirado. Lamando que de candaraia. O Senhor limpando. E aí a Bíblia diz que quando eles acordaram, que eles viram aquilo, eles falaram assim, não é 300, é muito mais. Tem muito mais que estão com eles. O que é isso? Quando eles olharam para aquela colina e viu tudo aceso e a trombeta tocando sem parar. Meu Deus! É assim que Deus quer ver o seu povo. É assim que o império satânico, é assim que esse vírus vai desaparecer. Quando todos se prostrarem e começarem a adorar, abrir as suas bocas, começarem a glorificar o Senhor vai dar o livramento sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o planeta, sobre todos. Entenda isso, que é o poder de Deus. Nós temos que compreender como Deus trabalha, como Deus age. Deus não age como muitos estão pensando. Gideão, o povo estava por 7 anos no sofrimento. E Deus dá a vitória a Gideão com 300 homens. Com 300 homens, Deus dá a vitória. Me faz lembrar, com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimenta
mais de 5 mil. O que é impossível para Deus? Que Deus não possa realizar. A Bíblia diz lá, querido, em Isaías 37, no versículo 36 e 37, é mais ou menos por aí, que um anjo entrou no Assírio, no reino dos assírios, ali no reinado dos assírios, entrou lá, e um anjo, eu estou falando um anjo. Quantos anos o senhor falou, pastor? Um anjo. Entrou lá no Assírio, no reino dos assírios, e matou 185 mil homens. 185 inimigos de Deus, do povo de Israel. Quando os outros acordaram, que olharam, só viu o corpo, só viu morte. Um anjo só matou 185 mil. E por que você está preocupado? Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Creia em Deus, confia no Senhor, se agrada dele, chegue diante dele, peça perdão, dê importância à tua família, ore por ela, passe a palavra, ouça essa live, por mais que às vezes encontre interrupções, a gente encontra dificuldade, mas eu creio que Deus está falando conosco, que Deus tem estado conosco. Eu sei que não é fácil, eu quero agradecer o grupo, quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a Maria de Fátima, que é minha vizinha. Eu sei que a Juliana também estava aí. Agora eu perdi um pouco as pessoas que estão aqui, que ouviram. Todos vocês, pastor Edmilson, todo o grupo de obreiros. Não é fácil, querido, muitas das vezes pegar para levantar, fazer, entregar uma palavra de Deus, trazer diante de vocês. Vocês não sabem a luta, mas eu glorifico a Deus que essa palavra chegou até os vossos corações. Então creia, querido. Toma posse dessa vitória. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Estou pegando aqui o azeite. Eu sempre costumo orar com azeite, é uma coisa minha. E nós temos que fazer isso, né? O pastor Edmilson, ele sabe disso. Eu tenho certeza que nesse momento ele está unido comigo em fé, em espírito. Está na sua casa, mas a gente está junto aqui através da live. E eu sou muito alegre, estou muito feliz por essa oportunidade, por este momento. Então coloca a mão agora sobre o seu coração. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Sim, o Jaqueline. Sei que muitas pessoas, a diaconisa Cláudia, a outra diaconisa ali, que me foge o nome, não aparece aqui embaixo. Sempre, algumas vezes, acontece algumas coisas, mas isso não importa. O Reginaldo, alguns às vezes até gravei ali, mas o corpo de diaconato, todas as diaconisas, pastora Lucineide, pastora Luci, pastora Mari, todos vocês, as crianças, amém? Todas vocês, Maria Clara, Maria Eduarda, Rebeca, Sara, todos vocês, todas as crianças, toda a família que está aí, Maria de Fátima, Juliana, sua família também, que Deus possa estar abençoando, a Edileuza, que Deus possa abençoar o seu pai, Deus possa abençoando o Beto, né? Às vezes a gente foge um nome aqui, falta algumas coisas, querido, mas eu creio que Deus está vendo cada um de vocês, entendeu? Sim, o Jaqueline, Dona Tereza, Juliette, vocês tudo, Michele, todos vocês que estão juntos aqui neste momento, querido. Então eu queria que vocês colocassem a mão sobre os vossos corações. Se você puder colocar a mão sobre a tua enfermidade, né? Não precisa falar, coloque aí. Mas creia no poder de Deus. Dona Geni, amém? Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês agora. Eu quero fazer uma oração, juntamente com o pastor Edmilson. Pastor, levanta as mãos aí. Levanta as mãos aí, obreiros. Vocês que possam estar me ajudando a interceder agora, que essa oração possa chegar na sua casa, amém? Soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, eu venho agora, mais uma vez nesta noite, Senhor. Te peço agora, Senhor, com o teu poder, eu creio, Pai, no teu nome que é poderoso, no teu nome que é doce, que é sublime, no teu nome que vai além da medicina, no teu nome, Jesus, que cura, que liberta, que transforma. É em teu nome, Jesus, que eu oro agora, que eu clamo agora por esta alma, por esta vida, por este homem, por esta mulher, por esta família, por essas crianças. Meu Deus, eu clamo também por este país, por esta nação. Eu clamo pelo planeta Terra, meu Pai, juntamente com esta igreja. Nós podemos ser pouco, mas esses poucos diante de Deus, Senhor, eles são muitos. Então nós abrimos as nossas bocas e oramos. Cremos como foi falado aqui na palavra de Gideão, com os 300 Deus deu a vitória. Nós cremos que existe também remanescentes que estão conosco.
conosco, de várias tribos, de várias denominações, de várias igrejas, homens de Deus, homens compromissados, sérios com a palavra de Deus, que estão orando pelo Brasil, que estão orando pelo país, pelos Estados Unidos, pela nação, orando pelo planeta Terra, a todos que se poder possa alcançar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em especial agora, vem derramando sobre este grupo, vem derramando sobre este povo agora, toda dor de cabeça, toda cefaleia, toda enxaqueca, meu Pai, tudo aquele zumbido nos ouvidos, toda rinite, meu Pai, toda dor na garganta, no pescoço, meu Pai, toda dor nos ombros, toda dor nos braços, artrite, meu Pai, toda asterose, tudo aquilo que está, Senhor, todas as juntas, medulas, meu Pai, visita agora, Senhor, a corrente sanguínea, visita agora as veias, visita agora o coração, meu Pai, coração acelerado, corações que estão palpitando, corações, meu Pai, que estão recebendo seta, meu Pai, mentes que estão, meu Pai, bloqueada, mentes, meu Pai amado, muitas das vezes que parece que vai ficar louco, vai ficar doido diante dessa circunstância. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda a seta agora, junto com o pastor Edmilson, junto com o grupo da igreja. Em nome do Senhor Jesus. Se entrou por uma porta, por 7 vai bater em retirada. A nossa casa está limpa, a nossa casa está marcada pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus imaculado, incontaminado em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos atos, em nossa atitude, em nosso falar, sobre a nossa família, sobre nossos pais, sobre as nossas mães, sobre as nossas esposas e esposos, sobre nossos filhos e filhas. Senhor, vai tocando agora com o teu poder sobre os nossos avós e vós, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, toca na vida dessas pessoas, meu Pai, idosa, toca na vida dessas pessoas, Senhor, que muitas das vezes são um grupo de risco. Meu Deus, repreende todo o mal, repreende toda a seta. Meu Deus, toma a vida da missionária Jussara, toca agora no seu organismo, toca agora no seu órgão, toca agora na sua vida. Meu Pai, toma a vida do presbítero Renato, as suas filhas, meu Deus, vai tomando a vida, Senhor, de muitos homens e mulheres de Deus, pessoas que são vizinhas, pessoas que estão neste grupo, pessoas que estão unidas. Meu Deus, toma a vida das minhas primas lá de Cachoeira de Itapemirim, toma a vida, Senhor, meu Pai, da minha parentela, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão, toma a vida dos meus filhos na tua mão, toma a vida, Senhor, daqueles que estão buscando a tua presença agora, que estão juntos, unidos. Meu Pai, toma a vida do povo deste prédio, toma a vida, Senhor, meu Pai, do zelador, meu Pai, toma a vida do porteiro, toma a vida, Senhor, meu Pai, do faxineiro, toma a vida ainda das pessoas que estão aqui, toma a vida, Senhor, dessas 15 casas que estão aqui, meu Pai, que são casas, meu Pai, de caseira, toma a vida dela, desce com o teu poder, abençoa a vida da Vanessa, abençoa a vida, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, de todas aquelas pessoas da sua família, da sua casa, meu Pai, vai tomando nas tuas mãos, vai descendo com o teu poder, meu Pai, abençoa as vidas dessas pessoas que por algum motivo maior, motivo que tem que trabalhar, não tem outro jeito, desses médicos também, meu Pai, que eles não entendem o que estão acontecendo, mas eles estão lutando, eles estão ali na frente de risco, que o Senhor possa abençoar, em nome do Senhor Jesus agora, que eu dou uma ordem juntamente com o pastor Edmilson, que toda dor, enfermidade, opressão, depressão, demônio, que esteja invadindo, demônios que querem vir, insônia, meu Pai amado, vulto, em nome do Senhor Jesus, vem o fogo agora, em nome do Senhor Jesus, receba a cura, receba agora, em nome de Jesus, que toda dor, todo demônio, sim, e sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque você falou 3 vezes, sai, pastor, porque a glória é para o Pai, porque a glória é para Jesus e a glória é para o Espírito Santo, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém, povo de Deus. Deus abençoe a todos. Até uma próxima live, em nome do Senhor Jesus. Tamo juntos, amém? Vou ver vocês lá depois, aqui, daqui a pouco eu vou ouvir tudo de novo. E aí eu vou, estão curtindo ali, ouvindo cada um de vocês. Sumiu aqui na hora que estavam falando, mas eu creio em nome do Senhor Jesus. Pastor Edmilson, um abraço, querido. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém? Que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Assim, ó, mãozinhas para receber, em posição de receber. Que o grande amor de Deus, que o amor do nosso Senhor Jesus e a graça do nosso Senhor Jesus e as doces e gloriosas comunicações do Divino Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós. E todos juntos aí, digam amém. Está finalizada essa live, mais uma, para a glória de Deus. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Até breve. Até a próxima live, em nome de Jesus.